Meu amigo vascaíno, uma boa noite, um casaca no seu coração, que Deus possa abençoar as nossas vidas e mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo dos gigantes da colina. Meus amigos, muitas novidades. O julgamento que iria acontecer amanhã do recurso da 777 Partners simplesmente foi adiado pela terceira vez consecutiva. A gente vai explicar essa situação e o que isto implica aí no Vasco da Gama. Vamos falar bastante também sobre essa situação aí da venda da Vasco SAF e, claro, como que foi o dia do Vasco aí dentro de campo e a janela abriu e o Vasco está buscando jogadores aí de prateleira baixíssima. Vamos que vamos. O seguinte, você que não é inscrito aqui no nosso canal, por favor, se inscreva. Pessoal, vou começar falando aqui sobre Paê e sobre Coutinho, tá? Felipe Coutinho sofreu uma lesão no jogo contra o Flamengo. O Coutinho vai passar aí por exames médicos para ver o nível aí dessa lesão, para saber se o Coutinho terá condições de estrear no dia 30 contra a equipe do Santos no Campeonato Brasileiro ou não. Outra situação aqui, agora falando sobre o Paí. O Vasco busca amigavelmente a rescisão de contrato do Paí. O Paí teria sido informado e simplesmente não continua no Gigante da Colina. A grande situação é que o Vasco deve dinheiro ao país. Ou seja, enquanto essa situação aí das luvas, né, do país não forem pagas, aí, o país vai continuar. A princípio, ele cumpre o contrato dele, mas não está descartada a possibilidade do Vasco da Gama rescindir o contrato aí do país. Bem, pessoal, agora a gente fala aí sobre a situação de reforços, porque a situação do Brian Palacios parece que a situação melou mesmo, né? O Galo recebeu uma proposta aí do Shakhtar Donetsk para poder vendê-lo. O Vasco não vai fazer essa loucura de cumprir essa proposta do Shakhtar, até porque era um jogador que, a princípio, chegaria aqui no Gigante da Colina para ser reserva no nosso plantel, mas hoje a gente tomou conhecimento que o Vasco da Gama vai atrás de um reserva para o Vegete, de um lateral esquerdo, mais um zagueiro. Dei minha opinião aqui na parte da manhã e disse o seguinte: o Vasco está cometendo erros. O Vasco não tem que trazer reserva para Vegete, não. O Vasco tem que trazer um titular para a posição. O Vasco ter outra fundamentação de jogo. O Vasco não ficar refém só do futebol do Vegete, certo? E mais, a gente toma conhecimento que o Vasco está atrás de 3 zagueiros, perdão, está atrás de 3 jogadores aí do Sampaio Corrêa. Entre esses jogadores está o atacante Max do Sampaio Corrêa, o zagueiro Eduardo Churran e o volante Alexandre. Daí é o que a gente fala. O Vasco tem zagueiro aí no plantel, né, como é o caso
do nosso Bravo Capasso, que não está sendo aproveitado, mas o Vasco querendo trazer um jogador de Sampaio Corrêa. Pois bem, agora a gente fala da situação extracampo. Pessoal, o julgamento que iria acontecer amanhã entre Vasco da Gama e a 777, para ver quem iria ficar no controle efetivo aí da Vasco SAF, este julgamento ele foi adiado. O desembargador aqui do Rio de Janeiro deu prazo de 5 dias para que a 777 possa colocar nos autos os seus verdadeiros representantes para que nós tenhamos uma nova data marcada. Pessoal, já vai para quase um ano e esse recurso ainda não foi julgado. O que isto implica no Vasco da Gama? Muita coisa, pessoal. Por quê? Enquanto essa situação não for resolvida em primeira instância, vai continuar aquela insegurança jurídica para quem for fazer aí a proposta de compra da Vasco SAF. Então, diante dessa situação, o cenário vai continuar o mesmo, sem propostas aí para compra para Vasco SAF, entendeu? E o seguinte, o Pedrinho vai ter que aguentar o campo até lá. Perfeito? Muita cobrança em cima do Pedrinho, para que o Pedrinho venha revender aí a Vasco SAF, mas diante aí, meus amigos, do que está acontecendo na justiça, fica quase impossível essa venda. Porque quem quiser comprar vai dar uma dor de cabeça. Tem a situação lá nos Estados Unidos, que precisa se chegar a um consenso, como a situação aqui no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e no arbitral da Fundação Getúlio Vargas, que a gente nem tem ainda o presidente da mediação da Câmara, né? E nem o representante do Vasco da Gama. Ainda faltam 2 advogados. Então, tudo num processo muito embrionário e a gente na mesma aí. Cada dia que o Vasco passa vinculado com a 777, olha, é tenso, é tenso, é tenso, é tenso. Talvez fosse o momento do Vasco da Gama fazer um acordo aí, extrajudicial, e cada um ir para o seu lado, porque o Vasco está preso a 777 e não está dando para poder seguir em frente. Obrigado aí pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.